Vamos ao versículo 5 agora, que diz: E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Jesus Cristo é visto nas três facetas de seu ministério aqui nesse versículo. Como profeta, ele é apresentado como fiel testemunha, como sacerdote, o primogênito dos mortos, e como rei, soberano dos reis da terra. Vejam as três facetas do ministério terreno de Jesus, como profeta, sacerdote e rei. E como fiel profeta, nós podemos afirmar que ele jamais falhou em declarar todo o conselho de Deus. Cristo é fiel em tudo aquilo que ele deve ser. Ele é genuíno em seu caráter, ele é digno de confiança na concretização da sua missão. E no mais a mais, esse adjetivo nos dá confiança plena na pessoa de Jesus Cristo, pois Jesus transmitiu fielmente a sua mensagem, falando sempre a verdade, nunca diminuiu essa verdade, nunca aumentou, exatamente corretíssimo em tudo que ele afirmou. Ele jamais se retratou do que disse, ele jamais se arrependeu ou tentou corrigir alguma coisa. Ele foi perfeito na comunicação da mensagem que era para transmitir para nós, os pecadores. Ele trilhou um caminho reto, não tinha absolutamente nenhuma curva na sua trajetória, na sua maneira de falar e viver. Ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. Ele, Jesus, jamais se desviou do seu propósito, nem por um segundo sequer. Vamos entender agora a frase, o primogênito dos mortos, o que isso tem a dizer para nós. Existem muitas dúvidas sobre esta frase e essa menção no livro de Apocalipse. Primogênito não significa o primeiro ser a vir a ressuscitar dentre os mortos, mas sim o mais exaltado a ser ressuscitado dentre os mortos. Porque, veja bem, outros antes de Cristo já haviam ressuscitado, só que eles ressuscitaram e morreram novamente. Jesus Cristo, ao contrário, ele ressuscitou e vive eternamente. Ele não voltou a morrer, porque essa ressurreição de Cristo foi plena, foi acima de todas as outras. É por isso que é o primogênito dos mortos. No mais a mais, quando nós vamos lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29, Colossenses, capítulo 1, versículo 15 e versículo 18, nós percebemos que Paulo, ao usar essa expressão, ele fala de honra. Primogênito ali tem ideia de honra, ser honroso, o mais honrado dentre todos. Como sacerdote, ele ofereceu um sacrifício perfeito, nos livrando de uma vez por todas da condenação do pecado. Mas percebemos aí também o terceiro aspecto do ministério terreno de Jesus Cristo, como Rei dos Reis, como o rei que veio para governar todo o mundo. E é isso que vai acontecer. O livro de Apocalipse está dizendo que Jesus Cristo logo, logo vai implantar o seu reino milenar. E por isso ele é chamado aqui o soberano dos reis da terra. Ora, aos irmãos, debaixo de perseguição severa, por não adorarem o imperador, essa palavra com Jesus traria um grande conforto, porque Jesus é descrito como maior do que o imperador. Eles não precisavam temer o imperador, porque Jesus Cristo, a quem eles estavam servindo e adorando, era muito maior, muito superior ao imperador, e que viria à terra e faria com que todos esses que aparentemente foram derrotados fossem, dentre todas as criaturas, as mais privilegiadas de todas. Nós temos também a expressão aí, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Você deve ter reparado que das três pessoas da Trindade mencionada, é somente a Jesus Cristo que João dedica este livro, em função do que Cristo faz pelo povo. E chegamos no versículo 6 que diz: E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. E como ponto culminante, Cristo nos constituiu reino e sacerdotes. Essa é a ênfase do livro do Apocalipse. Que coisa maravilhosa saber que nós somos reis e sacerdotes e vamos reinar com Cristo durante 1000 anos. Vamos entender o aspecto de reis e sacerdotes relacionados a nós, seguidores de Cristo. Nós bem sabemos que Deus havia chamado Israel para ser uma nação de reis e sacerdotes. Em Êxodo capítulo 19, versículo 1 ao versículo 6, nós encontramos essa afirmação.
Mas o povo fracassou, nós bem sabemos disso. E o seu reino lhes foi estirado, em Mateus 21, 43. E hoje, nessa época que nós estamos vivendo, o período da graça, os que fazem parte do povo de Deus, que forma a igreja, são seus reis e sacerdotes. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 10, depois você dá uma conferida lá. E esse povo, a igreja, exerce autoridade espiritual e serve a Deus nesse mundo. O Senhor repassou para nós essa autoridade para vencermos as batalhas, autoridade para repreendermos as enfermidades, autoridade para expulsarmos demônios, autoridade para pregarmos o evangelho da vida eterna sob o poder do Espírito Santo e colocar em liberdade os cativos de Satanás. Portanto, nesse aspecto, nós entendemos que somos reis e sacerdotes. Vamos considerar agora esse aspecto do reinado, sermos reis. Aqueles irmãos para quem essa carta foi endereçada, foi enviada, nós sabemos que eles eram escravos, mas um dia, a mensagem é essa, um dia eles haveriam de reinar. E nós, enquanto igreja, já temos também essa promessa que está garantida, que um dia nós vamos reinar com Cristo durante 1000 anos e vivemos com Ele para todo o sempre. E quando o sentido de sacerdotes indica um acesso superior a Deus. Nesse sentido é que nós entendemos que o crente oferece um sacrifício superior. O seu próprio corpo como um santuário para Deus, Romanos 12, versículo 1. O louvor de sua vida e de seus lábios, Hebreus 13, versículo 15. E também os seus bens, Hebreus 13, versículo 16. Somos sacerdotes diante do Altíssimo. E na qualidade de sacerdote é que nós somos intercessores. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, o apóstolo Paulo nos apresenta como sacerdotes que intercedem por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador.